onde vamos tratar dos indicadores de manutenção. Ele é importante no sentido que não adianta nada você fazer tudo na sua manutenção para tentar fazer ficar melhor, implantar planos, projetos, mas você não tem um indicador para acompanhar, ver se realmente o hoje foi melhor do que ontem, se realmente os programas que você escolheu estão funcionando na sua empresa. Então, uma das formas de avaliar isso é você adotar alguns indicadores de manutenção e acompanhar o andamento, se eles estão melhorando, se estão piorando. E você fazer uma tratativa, por exemplo, se eles estão piorando, por exemplo, agora vamos ver o tempo médio entre falhas, se estiver diminuindo, então você adota novas estratégias para elevar esse indicador. Ou também para checar, ver se realmente o que você está fazendo está funcionando. Inicialmente, então, temos a manutenção classe mundial. O que é a manutenção classe mundial? São práticas adotadas da manutenção já desde os 60 anos atrás, mais ou menos. São práticas que realmente comprovam que são úteis e que funcionam nas empresas. Na manutenção classe mundial nós temos alguns indicadores que são úteis, que já foram testados e que realmente são importantes. Ou seja, que já se comprovou a eficácia em termos operacionais. E também responde uma pergunta. Existem diversos indicadores, vários e vários indicadores. Na minha pós-graduação mesmo que eu fiz, eu estudei um monte de indicadores de manutenção. Alguns muito úteis, outros nem tanto. Mas dentre esses vários, quais são os indicadores mais úteis? E é isso que a manutenção classe mundial adotou os principais indicadores, que nós já vamos ver. Antes de adotar qualquer indicador, você deve pensar que você não deve fazer ele simplesmente porque acha legal ou porque alguém disse ou quer fazer. Tem que realmente ver se é importante. Como eu disse, os indicadores são guias que permitem medir a eficácia das ações tomadas. Então, a manutenção classe mundial consiste em uma metodologia que procura aplicar as melhores práticas de manutenção existentes e compara esses indicadores e práticas com a performance da sua organização. Existem alguns indicadores que são amplamente utilizados pelas empresas que possuem manutenção classe mundial. Então nós vamos ver quais são esses indicadores. Mas por que eles são os melhores indicadores? Como disse, existem contáveis indicadores, mas existem esses indicadores da classe mundial que alcançaram a excelência na manutenção, por isso que são chamados de indicadores classe mundial. E são utilizados há mais de 60 anos para a tomada de decisão nas empresas. Quais são esses indicadores? São o tempo médio entre falhas, ou Mean Time Between Failures, conhecido mais como MTBF, tempo médio de reparo, ou Mean Time to Repair, conhecido também como MTTR, tempo médio para a falha, disponibilidade física, custo de manutenção por faturamento e custo de manutenção por valor de reposição. Não se preocupe, nós vamos estudar todos esses indicadores, inclusive outros ainda que não estão na manutenção classe mundial, mas que também são importantes. Só lembrando que, além desses indicadores aqui, utilizados na manutenção classe mundial, existem alguns outros que alguns autores citam como parte, que é o backlog, que mede o tempo para concluir as atividades. Ou seja, se a manutenção parasse de receber OS nesse exato momento, quanto tempo que eu levaria para fazer todas as atividades que estão pendentes? E outro indicador também é o índice de retrabalho. Então esses indicadores aqui são os mais importantes. Eu vou citar outros no decorrer do curso, mas eu já adianto para você, se você não tem nenhum indicador na sua empresa, não sabe por onde começar, tem dúvidas, utilize esses indicadores aqui, principalmente esse daqui. Se você começar por o MTBF, o MTTR e a disponibilidade física, já estão ótimos. Os outros são importantes também, mas com esses três aqui que eu citei, você já tem uma manutenção mais focada na qualidade. E quais são as importâncias dos indicadores?
Primeiramente, permite gerenciar a manutenção de forma eficaz, define métricas para melhorar a área analisada. Você vai ter, por exemplo, metas então a seguir e a cumprir. Você pode comparar essas metas que você adotou ou a situação dos seus indicadores, né, o nível dos seus indicadores com outras empresas semelhantes à sua para saber se você está indo bem ou não. Também os indicadores fornecem uma indicação de melhoria em questão de desvios de determinado desempenho, facilitam a visualização dos problemas. Então, talvez você está dando foco na máquina X, mas o problema é na máquina Y. Os indicadores permitem que você veja isso. Permite também tirar dúvidas. Talvez chega alguém lá e diz que o seu setor não está bom, que só tem paradas, que isso, que aquilo. Então esses indicadores servem para isso também, para comprovar se a manutenção realmente está indo bem ou não. Facilitam também o diagnóstico de determinados problemas, ajudam a tornar o departamento de manutenção mais eficaz. Então a manutenção com os indicadores, você sabe onde estão os problemas, onde você precisa dar mais atenção. Não fica aquele negócio bagunçado, cada um faz o que quer, ninguém sabe o certo qual é o setor, por exemplo, que está com maior problema, qual equipamento está com problema, e cada um acaba fazendo uma coisa, mexendo em algum equipamento diferente, achando que o problema é naquele equipamento, que é isso, que é aquilo. Como eu já mencionei, então você sabe exatamente onde focar a manutenção. E por fim, mais importante, que eu já devo ter mencionado nesse curso, você não pode gerenciar o que não é medido. Como saber se o hoje foi melhor do que ontem se você não tem medidas, não tem métricas, não sabe o que está acontecendo na empresa? Só alguns detalhes antes de trabalhar com os indicadores mesmo. Então, antes de você criar um indicador, você deve estar começando já o andamento da sistematização da manutenção. Não adianta nada você criar um indicador se a sua manutenção nem funciona ainda. Vai fazer um indicador para quê? Só para comprovar que não tem nada. Então você começa a adotar a manutenção, sistematizar a manutenção, aí você entra com os indicadores. Faz o básico lá que mencionemos, pelo menos cria os procedimentos lá e implanta a inspeção, aí depois você começa a pensar em indicadores. E para criar indicador, você também deve anotar as paradas, os tempos de reparo dos equipamentos, o tempo que o equipamento ficou funcionando. Para isso você precisa ter um banco de dados com essas informações todas anotadas. Não importa se é um software lá que você tem, se é a planilha do Excel, se é um caderno, mas você precisa anotar e manter os históricos. Outro detalhe, talvez para criar alguns indicadores você precise de informações e dados de outros setores. Então, por exemplo, o setor de estoque e o financeiro são os principais responsáveis para fornecer os dados para a criação de alguns indicadores de manutenção. Então, esses setores aqui têm que colaborar com a manutenção. Como que eu vou saber, por exemplo, o custo de manutenção por faturamento bruto se o financeiro não passa os dados ou não quer passar? E pode acontecer isso. Já numa empresa lá, eu fui fazer um estudo e implantar esse indicador, custo de manutenção por faturamento bruto, e teve dificuldade do financeiro passar os dados. Tipo assim, para que passar os dados para manutenção? O que a manutenção tem a ver com isso? Então, pode acontecer esses problemas aí devido à mentalidade de algumas pessoas. Também as pessoas, no geral, tanto de manutenção ou produção, precisam estar maduras o suficiente para não burlar resultados. Como assim? Algumas coisas você realmente precisa notar, você ou a produção no caso. Por exemplo, o tempo de parada de equipamento. A produção precisa notar o tempo que o equipamento estragou e até o final, quando o equipamento foi liberado, que foi voltado a funcionar. E algumas pessoas às vezes burlam seus resultados. Por exemplo, o equipamento ficou sem funcionar das 10 às 11, por exemplo. Aí vai lá a pessoa e marca das 10 aos meio-dia, por exemplo. Ou também os mantenedores. Leva 1 hora para conseguir consertar o equipamento e ele vai lá e marca na ficha 30 minutos, por exemplo. São esses tipos de coisas que acaba trazendo resultados enganosos depois.
Ou as pessoas simplesmente não anotam, acham que não é importante. São coisas desse tipo que você precisa conversar com as pessoas, explicar a situação. Por exemplo, explicar na produção, às vezes que a produção não gosta de anotar o tempo de parada ou coisa assim, ou não acha importante abrir ordem de serviço e simplesmente vai lá e enche o saco, né, do mecânico, do eletricista para fazer o serviço e não tem nenhuma anotação. Mas isso prejudica eles. Por exemplo, houve um atraso lá para entregar a produção. Ah, foi a manutenção que demorou para consertar os equipamentos. E você não tem nenhum histórico, não tem nada, não foi notado, então simplesmente você fala, ó, me desculpa, mas a culpa foi de vocês. É aqui, ó, o meu indicador tá alto. Ah, não, mas pagou tal dia, pagou 2 horas. Bom, eu não tenho nenhum dado, não tenho nenhuma anotação que pagou realmente 2 horas. Então como que eu vou provar? Entendeu? Esse tipo de conversa já, digamos assim, dá uma assustada, um choque de realidade para as pessoas. Então a produção precisa entender a importância dos indicadores de manutenção. E você deve utilizar indicadores que realmente são úteis, não que são ou porque é bonito, ou porque é modinha, ou porque fulano está usando. Talvez o indicador que outra empresa está usando não vai se adequar na sua empresa. Você não precisa, não tem necessidade. Talvez dependendo de como é que a sua empresa funciona, como é que é o processo, talvez alguns indicadores você tenha que fazer uma pequena mudança para mostrar um valor mais real e não um valor enganoso. Mas isso são pequenas coisas que com o tempo, com o amadurecimento, você vai conseguir notar como se deve ser feito.